Prezados irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Temos a honra e a oportunidade de mais uma vez estar estudando esta revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 13, a última lição desta revista, a última lição deste trimestre. Hoje, dia 29/3/2020, cujo título é O Novo Homem em Jesus Cristo. Quem sou eu? Quem é você em Jesus? É isso que nós vamos falar na oportunidade de hoje. Fique ligado. Hoje nós vamos estudar esta lição de número 13, cujo título é O Novo Homem em Jesus Cristo. E nós temos a oportunidade de fazer uma breve revisão daquilo que nós já vimos durante todo este trimestre. E ao final eu quero ver com vocês e mostrar a nova lição que nós vamos estudar a partir de domingo que vem, a partir do mês que vem, que é a Igreja Eleita. No final eu darei algumas informações a mais. Meus irmãos, lembrando que no link na descrição do YouTube você pode entrar e acessar o link onde estão os slides relacionados a esta lição. Ali você tem alguns resumos, algumas informações que nós comentamos brevemente aqui nas aulas. Você pode acessar este link e baixar esses slides para que você possa também acompanhar as aulas com os slides na mão. Tendo assim slide, Bíblia e a sua lição, vamos a ela. O texto áureo da nossa lição diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. A verdade prática nos diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos a uma perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Esta é a nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe, ela é bastante conhecida dos irmãos, é um texto bastante recorrente, que é o Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 1 a 16, onde nós podemos encontrar o diálogo que Jesus teve com o mestre da lei chamado Nicodemos. Vamos a ela. O versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. Amém. Graças a Deus, diante desta leitura, façamos uma breve oração. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nós queremos Te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos estudando a Sua Palavra. Queremos pedir as Tuas bênçãos, queremos pedir a Tua graça, queremos pedir a unção do alto, para que o Senhor venha nos abençoar na exposição deste conteúdo. Que o Senhor seja conosco, abençoando os Teus filhos, Senhor, que estão conosco estudando esta lição, e que todos saiamos daqui mais edificados pela Sua Palavra. Em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, essa lição é uma lição bastante característica que vai fechar o nosso trimestre nesta revista em que estamos falando de origem, queda e redenção. Bem sabemos que não é possível alcançar a perfeição enquanto nós estivermos aqui nesta terra. Não é possível isso. A perfeição completa, ela só é alcançada a partir do momento em que nós estamos, primeiro, em Jesus, segundo, nas mansões celestiais, depois que a igreja for arrebatada, porque aí todo o corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Mas enquanto nós estamos aqui, a nossa salvação ela precisa ser desenvolvida. A nossa salvação ela precisa ser aperfeiçoada. O Evangelho, quando nós aceitamos o Evangelho nos traz alguns efeitos do Evangelho. E esses efeitos que o Evangelho promove são as nossas boas obras, é a nossa santificação, é um novo ser que a partir da nossa salvação é constituído em Jesus Cristo, Ele sendo o espelho maior. Então, quando nós dizemos que nós pretendemos alcançar a estatura do varão perfeito, é nós nos parecermos ao máximo com esta pessoa chamada Jesus Cristo. Há meios para isso. Nós fomos salvos, inclusive, para isso. E isto também é uma ordem do nosso Senhor, nos parecermos com Ele, sermos como Ele é, andarmos como Ele andou. É nosso dever fazer isso, ser esta pessoa especial. E é exatamente esse conteúdo que nós vamos explorar na aula de hoje. O grande assunto que Jesus discute com Nicodemos aqui neste capítulo 3 do Evangelho de João é sobre regeneração. Esta é a palavra-chave da nossa lição do dia de hoje. Regeneração. Guarde essa palavra, regeneração, que nós vamos entrar na lição para falar mais detalhadamente sobre esta palavra e sobre algumas outras também que farão diferença na nossa vida de hoje em diante. Adentrando a lição, o tópico 1, o nascimento do novo homem, nascido nem do sangue nem da carne, vai falar um pouquinho sobre como que o ser humano nasce. A primeira coisa, o ser humano entenda-se aquele que é salvo em Jesus Cristo. Ele nunca nasce por vontade da carne ou do sangue. Em outras palavras, ele nunca nasce da vontade perfeita de algum homem, ou ele nunca nasce da vontade pessoal de alguém. Alguém que está morto nos seus delitos e pecados, ela não tem força de voltar-se para Deus sozinha. Ninguém que está morto, jogado aos seus pecados, tem condição sozinha de se voltar e dizer que não quer mais aquela vida. Precisa de alguém maior do que ele, precisa de alguém além dele que faça isso por meio dele. Esse alguém é Jesus. Então, ninguém, meus irmãos, de maneira pessoal ou de maneira íntima, de maneira única, sozinha, unilateral, pode se salvar sozinho dos seus pecados,
Somente uma obra extraordinária, a qual o Espírito Santo faz nas nossas vidas, pode proporcionar uma verdadeira salvação. Por isso, não é nem da carne, nem do sangue. Este milagre, o milagre da salvação, é a maior dádiva, é o maior presente que eu e você podemos ganhar. É a maior arma que nós temos contra Satanás, é a nossa salvação. A nossa salvação é uma preciosidade, uma joia rara, a qual nós devemos zelar em todo e qualquer momento. Este é o maior milagre que nós temos, que foi realizado em nós. Cada salvação em cada crente é um milagre. Não são as curas, não são as operações de maravilhas, não são as línguas que são os maiores milagres que nós conhecemos, mas sim a salvação em Cristo Jesus. Este é o maior milagre existente. Por isso, devemos zelar por ele. Indo para o próximo tópico, nascido de Deus, o novo homem também é nascido de Deus. O novo homem nascido torna-se filho de Deus pela fé em Jesus. E este homem é como que adotado pelo Senhor Deus. Essa linguagem é uma linguagem bíblica, sendo adotados por Deus. Paulo usa grandemente esta linguagem na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas. Paulo fala dessa doutrina que é ligada à regeneração, que é a adoção de filhos. E o próprio João, no capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1, ele vai dizer exatamente a mesma coisa, lá no seu capítulo 1 e nos versos 11, 12 e 13. Versos 11, 12 e 13 do capítulo 1 de João, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, da vontade de Deus. Nós nascemos da vontade exclusiva de Deus. Isso corrobora com o nosso argumento passado. Não foi da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Não só de Deus. O próximo tópico diz também da água, que o novo homem é nascido também da água. A água tem um simbolismo muito grande e muito específico lá no antigo Israel, nos dias de Jesus. A água é um símbolo da purificação. Na casa de todo e qualquer judeu, na entrada da casa, você encontrava grandes jarros que eram colocados água para que todos aqueles que chegassem da rua pudessem lavar as suas mãos e os seus pés. Para que era isso? Purificação. Purificação por meio da água. E assim eles faziam seus ritos religiosos com maior purificação. É um símbolo da purificação que também para eles é um ritual de santidade. E João, ele toma esta expressão, colocada por Jesus, para dizer que a água não é somente a água do batismo, que é aquela que nos purifica. Esta água também é a água da palavra de Deus, segundo Efésios capítulo 5, verso 26. Vamos ler este texto lá de Efésios capítulo 5 e verso 26. Esse texto é bastante interessante. Efésios 5, 26 diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E o 27,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a água é um simbolismo da purificação, que segundo Efésios, essa purificação só vem através da palavra de Deus. A purificação também acontece no batismo. O batismo ele é um símbolo da nossa entrega para Deus. O batismo é um símbolo da confissão dos nossos pecados em relação ao mundo, em relação às testemunhas que acompanham as nossas vidas. O batismo é uma confissão pública de que eu estou morrendo para mim e estou renascendo para Deus. O batismo é essa confissão que todo crente precisa passar, o chamado primeira ordenança. Não é também somente através da água, mas por último, o ponto 4 deste tópico 1 vai dizer nascido do Espírito. O motor, a força que promove essa mudança, essa regeneração em mim e em você não é outro senão o Espírito. Como diz lá no texto, o Espírito assopra aonde quer, ele vai aonde lhe apraz. Inclusive, o Espírito Santo é Deus. Sendo Deus, ele faz o que ele quer, ele anda aonde ele quer, ele sopra aonde quer. E aqui nós podemos ver que o Espírito trabalha em todo tempo para regenerar, para santificar, para justificar, para glorificar a vida da pessoa. Para adotar este crente, ele precisa passar pela obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica a salvação em cada crente. É o Espírito Santo que aplica a verdadeira santificação em cada um de nós. A obra da salvação, de maneira geral, é aplicada em nós através do Espírito Santo de Deus, não é de outras maneiras. Em outras palavras, é o Espírito Santo que completa a obra regeneradora de Deus em nós. Ele é o grande agente da salvação e o grande agente da justificação. É o Espírito Santo esse que promove a transformação no pecador. Somente através do Espírito é que o pecador pode chegar-se a Deus. É o Espírito Santo que convence o pecador da justiça e do juízo. Sem ele, nós não somos nada. Sem a obra regeneradora e a obra de trabalhar nos corações de cada crente ou de cada pecador, nós não somos nada. Se o Espírito Santo não fluir através da pregação a qual nós fazemos domingo após domingo, semana após semana, mês após mês e até no dia a dia, nós não somos nada. É o Espírito Santo de Deus que faz com que cada pecador possa levantar as mãos e entregar a sua vida para Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bem, meus irmãos, continuemos aqui. Tópico 2, a justificação do novo homem. Deixe-me adiantar, dizer que a justificação pela fé, ela é uma das doutrinas mais importantes do cristianismo protestante. Martinho Lutero, quando reformou a igreja, naquele fatídico dia, que é o dia 31/10/1517, a data da reforma protestante, ele fixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Ele começou a desenvolver ali a justificação pela fé somente, e esta doutrina de suma importância para o protestantismo moderno,
ela deveria ser maior enfatizada. E eu fico feliz que a nossa lição traga esta doutrina para que nós possamos estudar em sala de aula. O tópico 1 diz assim: a inutilidade, ou melhor, o ponto 1, a inutilidade da justiça humana. A justiça humana, meus irmãos, ela é muito falha. Além de ser falha, ela é aquém daquilo que Deus espera. Tanto que a própria Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 64 e versículo 6, diz que as nossas obras são como trapo de imundícia. Essa expressão é uma expressão muito característica da época. Trapos de imundícia, meus irmãos, era como se fosse os panos que as mulheres usavam quando estavam no seu ciclo menstrual. E as nossas obras são consideradas como trapos de imundícia para Deus. As nossas obras não servem para nada, a não ser para ser jogadas fora. As nossas obras, elas são inconstantes, insuficientes. As nossas obras não servem de maneira alguma para Deus. Há uma inutilidade da justiça, das obras humanas. Isso corrobora com tudo que nós já viemos falando nesta aula, que o homem precisa nascer de Deus, nascer da água, nascer do Espírito e não nascer da carne e do sangue, porque nós não temos capacidade alguma. Por isso que a doutrina cristã ela é 100% centrada na pessoa de Jesus. Só Ele pode realizar aquilo que eu e você não podemos, aquilo que eu e você não conseguimos. E a inutilidade humana, meus irmãos, faz com que nós precisemos de alguém maior do que um ser humano, maior do que alguém como eu e você, para nos salvar. Nenhuma pessoa que tenha a mais bela obra, que seja a mais perfeita entre nós, que seja a mais santa entre nós, que seja a mais excelsa entre nós, tem capacidade de se salvar, tem capacidade de se livrar dos seus pecados e alcançar a salvação. Somente Jesus pode fazê-lo. Somente Ele pode realizar esta tão grande obra. E aí, falando do ponto 2, deste tópico 2, a maravilhosa doutrina da justificação. A palavra justificação, meus irmãos, que aparece muito nos escritos de Paulo, ela tem uma origem jurídica, uma origem do meio legal. Ela denota alguém que passou por um julgamento e foi inocentada baseada na justiça de outra pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu conosco. Foi exatamente isso que Jesus fez por mim e por você. Nós éramos culpados. Nós fomos encontrados pecadores. Nós fomos encontrados culpados. Jesus Cristo foi encontrado santo, foi encontrado inocente. Ele é um cordeiro inocente. Nós somos os pecadores. E aí, o que Jesus faz? Ele transfere a sua inocência para nós e toma o nosso pecado sobre si, fazendo-nos um novo homem, uma nova mulher, um novo ser humano, um novo alguém. E essa justiça, ela só é encontrada em Jesus Cristo. Mas agora, mediante a esta obra de redenção, podemos dizer com certeza que Cristo tomou sobre si a nossa culpa e injustiça e nos deu a sua justiça que era perfeita. Ou seja, Cristo ele se tornou maldição em nosso lugar, nas palavras de Isaías. Ele se fez maldito por nós. A justificação, ela consiste em fazer uma troca, trocar o culpado pelo inocente. Eu por Cristo.
Cristo por mim e por você. Será que nós temos motivos para dar glórias ao nome do Senhor por conta disso? Certamente. O tópico 3, ou melhor, o ponto 3, ele fala que o novo homem, ele é justo diante de Deus. Depois da regeneração e da justificação, o homem passa a ser visto por Deus não como mais um pecador, mas agora o justo, como alguém justo, justificado, porque a justiça de Cristo o cobriu. Vamos fazer um paralelo para que os irmãos possam entender melhor este ponto. Vamos lembrar de Adão e Eva, a qual nós já estudamos aqui no início deste trimestre. Adão e Eva, quando foram criados, ambos andavam nus. Os irmãos vão recordar deste tópico. Eles andavam nus. Mas eles andavam nus por quê? Será que era porque somente eles eram inocentes? Não era somente por conta disso. Eles andavam nus porque espiritualmente eles estavam vestidos. Mas eles estavam vestidos com o quê? Eles estavam vestidos com a glória de Deus. A glória de Deus era sobre eles. Eles estavam não só vestidos, mas revestidos da glória de Deus. E é isso o que nós perdemos assim que Adão e Eva comeram daquele fruto. Assim que eles comeram daquele fruto, a glória de Deus se foi e ali eles puderam se ver nus. Assim somos eu e você. Agora, com a realização da obra salvadora de Cristo, veio Deus e nos cobriu novamente agora com a sua justiça. Mas a sua justiça não nos cobrirá para sempre, no sentido de que, num breve momento, assim que a igreja for arrebatada, o Senhor nos revestirá com a incorruptibilidade e assim o nosso corpo também será novamente revestido com a glória de Deus, porque assim como Ele é, como Jesus é, nós também seremos. E assim seremos incorruptíveis, gloriosos para sempre. Que maravilha! Quando nós falamos que o novo homem é justo, nós queremos enfatizar este ponto de que a justiça de Deus, quando Deus, ou melhor, a justiça de Cristo é vista em nós, quando Deus olha de cima para cá, Ele não vê mais um pecador, Ele não vê mais um ser que precisa de auxílio, Ele vê a justiça de Cristo nos cobrindo, Ele vê a justiça de Deus nos revestindo, e assim a sua ira é desviada de nós para aqueles que são pecadores. Assim, esse é o resultado da obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário, e essa é a obra, é o resultado da obra regeneradora do Espírito na vida de cada crente, na vida de cada um. Nós temos esta rica oportunidade de ver e de concluir como Jesus transformou as nossas vidas, nos fazendo mais justos, nos tornando mais santificados. Isso é um processo, meus irmãos, é um processo grande, e o que nós chamamos de conversão. O que acontece, por exemplo, quando uma pessoa se converte, aos braços de Jesus, ou se converte a Cristo? É interessante nós pensarmos assim. Inclusive, essa é uma dica para quem dá discipulado na igreja, onde começa a obra do Espírito Santo? Começa na graça de Deus. A graça de Deus é aquela que primeiro chega ao coração do pecador. Em seguida, esta graça gera a fé. A fé é gerada através da graça de Deus. Em seguida da fé, nós temos a
regeneração, a justificação e a adoção. Em seguida, é um caminho, vai a santificação, em seguida a glorificação. A glorificação somente no arrebatamento da igreja, mas nós estamos neste caminho. Então, repetindo, primeiro a graça, depois a fé, depois a regeneração, depois a justificação, depois a adoção, a santificação e aí a glorificação, quando nós recebermos um corpo revestido da incorruptibilidade. Esse caminho é provado para todo o crente. Esse caminho é o que nós trilhamos na nossa caminhada cristã em todo o tempo. Em todo o tempo nós vamos perseguir este caminho até o fim dos nossos dias aqui nessa terra. Pois bem, meus irmãos, este tópico eu finalizo por aqui, rogando a Deus que nós possamos ser cada dia mais justificados, ou um novo homem em Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao último tópico da nossa lição de hoje, de número 13, cujo título é O Novo Homem em Jesus Cristo. O último tópico da nossa lição fala sobre a santificação do novo homem. E o ponto 1 diz assim: a santificação como posicionamento. Quando nós falamos sobre santificação, nós estamos dividindo a santificação em dois pontos, em duas coisas diferentes. A primeira coisa é que a santificação como posicionamento, ela começa na vida de uma pessoa quando ela passa a ser considerada santa ou justa diante de Deus. Digo isso quando acontece a salvação em Cristo Jesus. Quando acontece a salvação e aquela pessoa é regenerada, e aquela pessoa é santificada, e aquela pessoa é adotada por Cristo, ela passa a ser considerada justa diante de Deus. Isso é uma santificação posicional. Isso é uma santificação de posição. Nós somos vistos em posição justa diante de Deus. Isso não significa que a nossa santificação ou a nossa salvação não deva ser desenvolvida. Não, senhor. A nossa salvação também deve ser desenvolvida, assim como a nossa santificação. Mas, quando o Evangelho entra na nossa vida, uma pessoa ela passa imediatamente a sofrer reflexos imediatos e reflexos que não são tão imediatos, que a nossa vida cristã passa a ser desenvolvidas, alguns reflexos passam também a aparecer. Os reflexos imediatos, por exemplo, já são vistos quando o homem é considerado santo e justo diante de Deus. E alguns reflexos futuros serão vistos à medida que o homem se afasta dos manjares do mundo, se afasta das tentações, se afasta das ofertas de Satanás. Ou seja, a nossa santificação também é desenvolvida. Não é só posicional, é desenvolvida. Como também é este segundo tópico, ou segundo ponto, que nós vemos na nossa lição, que é a santificação como um processo. Aqui sim é este segundo lado da nossa santificação. A santificação pode ser desenvolvida também. Ela é como um instrumento que opera, ou melhor, a santificação é desenvolvida e ela só tem um instrumento que pode fazer com que essa santificação seja desenvolvida. Qual que é este instrumento? É a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode desenvolver a nossa santificação. Não existe outro meio
para que a nossa santificação seja desenvolvida, a não ser pela palavra, a não ser por esta bússola maravilhosa que é a palavra de Deus. Os louvores, meus irmãos, embora eles façam um ótimo, ou sejam um bem para a nossa alma, ele não pode santificar-nos. Embora, meus irmãos, as boas obras, elas satisfaçam muito o nosso coração e às vezes até o nosso ego, ela não pode nos santificar. Embora a nossa atuação na casa de Deus, como líder, como auxiliar, como obreiro, possa também nos trazer satisfação, ela não nos traz a santificação. A santificação é um instrumento ou é algo que só vem por um instrumento. Este instrumento é a palavra de Deus. A nossa santificação só é desenvolvida a partir do momento que a nossa comunhão com a palavra de Deus ela é aumentada, ela é desenvolvida e as duas começam a estar juntas sempre. Por fim, o último ponto desse tópico 3 diz que a santificação é a vontade de Deus no novo homem. A santificação não é somente um adendo à vida cristã. A santificação é uma ordem direta e expressa do nosso Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Desde sempre, desde as mais remotas eras, Deus manda ao seu povo ser santificado. Deus manda ao seu povo ser separado da vida promíscua que as outras nações tinham, separado de outros deuses que as outras nações tinham, separado das mulheres que os outros povos tinham. E a lista, meus irmãos, é muito grande, da dieta, das leis civis, das leis cerimoniais. E assim, se nós entrarmos pelo Antigo Testamento, os exemplos são variados. Então, a santificação é uma ordem direta e expressa de Deus. Além disso, a nossa santificação ela é indispensável para quem quer ver a Jerusalém celestial. Não é possível ser salvo sem a santificação. Como diz lá em Hebreus, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém pode encontrar o verdadeiro Salvador. Sem a santificação ninguém pode ver a Cristo plenamente. A santificação é um caminho de garantia em que nós vemos e encontramos a Cristo, o Todo-Poderoso. Quando nós falamos de santificação, nós podemos até pensar que este assunto já é ultrapassado no nosso meio, nas nossas igrejas, ou que não cabe mais falar de santificação atualmente. Mas esse ponto, meus irmãos, é fundamental. A santificação deve ser uma doutrina a qual nós devemos sempre e sempre reiterar no meio da igreja, entre os jovens, entre os adultos, entre as crianças. Não importa a faixa etária, a santificação ela acompanha a igreja aonde ela estiver. Nós vemos muitas vezes igrejas que fazem do templo, da casa onde eles estão, lugares profanos, porque a igreja não vive mais uma plena santificação. Muitas vezes nós encontramos igrejas que encontram meios de atrair pessoas do lado de fora e fazem do templo, da casa de Deus, as mais terríveis barbaridades. Eu lembro de uma igreja
que numa certa época em que as lutas de MMA estavam no auge, eles colocavam um ringue dentro da casa de Deus para promover entre os jovens algumas lutas, alguns jogos em que os jovens iam lá e podiam lutar aquela luta de MMA. Qual é a santificação que nós vemos nisso? Ou qual é a espiritualidade que nós vemos isso? E por que isso deve ser feito dentro da casa de Deus? O que convém à casa de Deus é a santificação, é o ensino da palavra de Deus, a oração, a intercessão e assim por diante. E esse é um dos exemplos que nós poderíamos dar dentre muitos. Um outro exemplo também, eu lembro que quando estudava na região central de São Paulo, uma das igrejas que eu passei próximo era um salão bastante amplo, e ali eles faziam uma reunião religiosa, e logo em seguida as luzes começavam a se apagar, os globos de luz começavam a se acender, e ali o mesmo povo que estava na reunião religiosa formava um grupo para uma balada gospel, né? Então, o que há de santificação nisso? Ou o que há de promoção no Evangelho nisso? Nada, exatamente nada. E nós devemos fugir de coisas como essas. Coisas como essas não promovem edificação nenhuma para a nossa vida, para a nossa alma. O que cabe a nós é sim sermos plenamente santificados pela palavra, assim como nós já falamos lá de Efésios, a santificação, a purificação que é pela palavra de Deus. Só ela que pode nos santificar e só ela que vai ser a nossa bússola em direção aos céus. Lembro-me daquele salmo que diz assim: como observará o jovem o seu caminho? Segundo a palavra do Senhor, segundo a sua lei. Essa é a palavra de Deus. Meus irmãos, concluindo, eu gostaria de fazer uma conclusão geral a respeito não só do assunto de hoje, mas também de todo este trimestre, para que nós possamos fechar essa revista com chave de ouro. Qual que é esta conclusão? Eu queria pensar com os irmãos sobre o que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o tema subtendido aqui nessa revista, que falava sobre origem, queda e redenção. Quando nós falamos de origem, queda e redenção, nós não estamos falando de outra coisa a não ser do Evangelho. O Evangelho é uma história de origem, queda e redenção. E o que é o Evangelho? Será que nós podemos resumir em poucas palavras o que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Bom, o Evangelho ele começa não na queda do homem, mas ele começa antes, ele já começa na criação. Na criação nós já vemos ali a concepção do Evangelho. E este Evangelho ele deveria ser desenvolvido por Adão e por Eva. O Evangelho ele se torna as boas novas a partir do momento que Adão e Eva pecam, a partir do momento que eles comem do fruto, a partir do momento que eles dão lugar às palavras do inimigo, de Satanás, da serpente. Então, Deus criou um ser humano perfeito, um ser humano que tinha uma esperança concreta, que tinha uma forma certa de ser um homem plenamente completo depois que desenvolvesse toda a criação. Adão e Eva, eles não eram somente seres criados para desenvolver a criação. Falando especificamente de Adão,
Adão era um representante de Deus perante a criação e um representante da criação perante Deus. E por isso que o seu pecado, ele não afeta somente ele próprio e sua esposa, ele afeta toda a criação. Quando ele peca, Deus diz para Adão: maldita é a terra por causa de ti, agora cardos e abrolhos produzirás. Ou seja, também toda a criação é afetada pelo pecado de Adão. E o Evangelho começa a se desenvolver aqui. É uma raiz de esperança que nasce ali quando Deus diz que nasceria um, que seria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E aí nós conhecemos toda a história bíblica, é uma história de Deus tentando juntar para si um povo que pudesse ser um povo escolhido para que as outras nações vissem a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Mas esta própria nação que Deus escolheu não conseguiu servir a Deus verdadeiramente. A própria nação que o Senhor escolheu era uma nação que tinha tantos pecados que Deus a rejeitou. E agora o homem estava morto nos seus delitos e pecados. O homem foi entregue à sua própria sorte. O homem foi entregue às suas próprias obras. E como nós dissemos nesta última aula, este homem entregue às suas próprias obras não tem condições de nada, não tem condições de salvar-se a si mesmo. Por isso que nós precisamos de alguém maior, de alguém melhor, de alguém mais sublime, de alguém santificado plenamente, com uma justiça que vai além daquilo que nós podemos imaginar, para realizar algo por nós. Depois do pecado, a nossa mente, o nosso entendimento, ele é sempre propenso ao pecado. Nós, diante do bem e do mal, nós nunca sabemos escolher o bem, nós sempre escolhemos o mal. Por isso que nós precisamos de alguém maior, e esse alguém se completou quando Jesus Cristo veio, desceu nessa terra, completou a obra na cruz do Calvário para fazer a nossa mente voltar a discernir entre o que era bom e o que era ruim, entre o que era bom e o que era mal. Aí sim nós recebemos de volta essa capacidade de verdadeira liberdade que somente Adão e Eva tinham naqueles dias. Daí a necessidade de nós pregarmos o Evangelho, porque somente alcança esta capacidade aqueles que estão em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo continuam mortos dos seus delitos e pecados. Aqueles que não estão em Cristo continuam mortos nas suas obras. Daí a necessidade de nós compartilharmos essas boas novas. A boa nova é que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, para que nós tenhamos a capacidade de escolher de volta aquilo que é bom. E Ele, este mesmo Jesus que realizou esta obra extraordinária, virá novamente para buscar a sua igreja, para buscar este povo remido e lavado no seu próprio sangue, para que possa ser glorificado de volta, assim como Adão e Eva era lá no princípio, antes do pecado. Este é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós podemos resumir o Evangelho em poucas palavras, eu creio que é isso que nós aprendemos durante todo este trimestre, ao longo das 13 lições em que nós tivemos a oportunidade de ver que somente esse Evangelho é o que promove uma verdadeira transformação. Este é o Evangelho, meu irmão. Compartilhe esta boa nova, compartilhe esta bênção que o Senhor nos deu e que não é só para nós, mas é para todos os que creem no seu nome, todos os que creem no Filho unigênito
de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Prezados irmãos, quero vos lembrar que a partir de semana que vem nós estaremos adentrando em um novo assunto na escola dominical, cujo tema é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse será o assunto dos adultos nas lições da Escola Bíblica Dominical. A partir do mês de abril, nós teremos esta rica oportunidade de continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo através destas lições. Nós vamos estudar aqui nesta oportunidade a carta aos Efésios e entrar em alguns temas como, por exemplo, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, eleição e predestinação, a iluminação espiritual do crente, a condição dos gentios sem Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o mistério da unidade revelada, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, a batalha espiritual e as armas do crente, dentre muitos outros assuntos. Nós contamos com a sua valiosa presença, em primeira instância, online conosco através do nosso canal no YouTube e, se Deus quiser, futuramente em classe, podendo interagir melhor assim que toda esta crise e esta pandemia do coronavírus passar. Que Deus abençoe a todos e estaremos juntos muito em breve, em nome de Jesus. Amém.